Seja bem-vindo a mais um Buzz Factor. Fazer product placement é uma forma de publicidade cada vez mais utilizada pelas marcas, quer nas séries e novelas, quer em programas de dimensão mundial, como os Oscars ou os grandes blockbusters norte-americanos. As marcas garantem que o retorno é visível e muitas vezes até fazem por passar despercebidas dentro de um guião escrito para trazer mais investimento. Para nos falar mais sobre este tema, conto hoje com Pedro Dionísio, professor de marketing do ISCTE, Isabel Roseiro, marketing manager da Oliveira da Serra, e José Amaral, responsável pelo sponsoring e product placement nas produções da ESP Televisão. Muito bem-vindos, bem-vindos ao Buzz Factor. Professor, comece por si, se calhar, para nos explicar de uma forma mais teórica, para que todos lá em casa possam perceber o que é exatamente o product placement. O product placement é uma forma de comunicação por parte das marcas em que as suas marcas, os seus produtos, aparecem inseridos num conteúdo que é habitualmente um conteúdo ligado à área de entretenimento, pode ser um filme, pode ser uma série, e portanto essas marcas, esses produtos fazem parte, diria, do dia-a-dia, das situações normais que se vivem nesse próprio filme. Nomeadamente em Portugal, nos últimos anos, tem ficado muito mais desenvolvido porque tem havido um crescimento da produção própria, portanto, nomeadamente através das novelas, onde é natural que estas situações relativas a produtos e a marcas façam parte da trama da própria novela. Portanto, o crescimento do product placement em Portugal está diretamente relacionado com o crescimento da produção televisiva própria e, portanto, esse crescimento, nomeadamente das telenovelas, que são programas que aparecem todos os dias em casa, portanto, há todos os dias oportunidades para o fazer. Porque quando importamos séries, pode haver product placement, mas ele é feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, claro, onde a série for feita. Enfim, pelo menos não é habitual haver alterações, é possível tecnicamente, mas não é habitual haver alterações às imagens fazendo product placement específico para cada país a partir de uma série que é feita noutro país. É verdade, Manuel, esse crescimento está ligado com o crescimento também da produção em Portugal? Sim, sem dúvida nenhuma. O product placement hoje constitui, de facto, uma ferramenta única para a presença das marcas nos produtos. E pegando no que disse o professor, de facto, nós estamos perante a produção de ficção nacional tem tido nos últimos tempos um crescimento muito significativo. Portanto, nós diariamente, se pensarmos que estamos a falar numa realidade que contacta com 2 milhões e meio de pessoas que diariamente estão disponíveis para se sentar e para assistir a um programa de ficção. Portanto, isto naturalmente tem um valor enorme e as marcas naturalmente querem estar presentes onde estão as pessoas. E até porque, além dessas pessoas que diariamente assistem, existe também uma outra forma hoje em dia de ver televisão, não é? Que é cada vez mais seletiva, onde o time warp, que é a designação correta para a forma como selecionamos o que vemos, não é? De várias formas e com quase todas as operadoras que nos permitem gravar e ver mais tarde. E aí essa publicidade se calhar faz mais sentido do que a publicidade que, por exemplo, passa nos intervalos e que tem budgets cada vez mais reduzidos. Sim, que são as ditas publicidades convencionais. Portanto, o nível de eficácia de uma ação de comunicação inserido dentro de uma realidade, dentro de uma narrativa, portanto, não tanto o anúncio, mas mais storytelling, é algo que, de quem nos contacta, das marcas que querem estar presentes nas nossas histórias, é um fator de confiança, né? Portanto, é um elemento de confiança que sabem que, de facto, a mensagem irá passar. A dispersão nos outros formatos, portanto, o tal paradigma de negócio das televisões, em que são breaks, né? E os breaks, no fundo, dispersam a audiência e faz pensar, são níveis de investimento diferentes, são valores diferentes. O que é mais caro neste momento? Não, mais caro continua a ser, naturalmente, a publicidade dita convencional. Qual é a mais eficaz? Isso aí depois caberá, se calhar, ao professor e também às pessoas responsáveis pelas marcas avaliarem, mas eu tenho a opinião que, de facto, as coisas têm um nível de eficácia é completamente diferente de uma e de outra, não é? É claro que estamos a falar de realidades completamente diferentes e de estratégias de marketing completamente diferentes. Mas do lado criativo, é algo que também é importante salientar, é que do nosso lado, enquanto produtora de conteúdos de ficção, e uma vez que a nossa vida é rodeada de marcas, nós queremos ter marcas.
Claro. Portanto, não faz sentido estarmos permanentemente a cenografar marcas de água se a água está lá. E, portanto, para criarmos aquela história que tem que ser verosímil, nós não queremos realidades, quanto mais real for a história, melhor é a nossa história. E é esse chamar de marcas aos nossos produtos que nós recebemos de braços abertos. Existe, de facto, essa questão muito pertinente e para quem, para qualquer consumidor comum, às vezes salta a atenção não só o product placement em si, mas também quando as marcas estão quase que escondidas, sob a forma de nomes que os guionistas arranjam, não é? Para disfarçar algumas marcas. Recordo, por exemplo, os casos dos computadores, não é? Sim. É um exemplo e seguramente que haverá outros, as águas, como acabou de dar. Esta questão do product placement vem também solucionar isso e tornar precisamente, como dizia, mais real a história em si, não é? Sim, pretende claramente pôr um bocadinho, acentuar mais esse chamar de marca ao produto. Pela questão real que nós necessitamos de contar histórias reais, não é? E quanto mais for o enquadramento da nossa vida, do nosso dia-a-dia, portanto, repare, as histórias que fazemos são histórias do dia-a-dia. Claro. Portanto, e no dia-a-dia nós temos presença de produto. E quanto mais esta proximidade, estes vasos comunicantes estiverem ligados, mais riqueza na narrativa nós conseguimos traduzir. Portanto, é sempre recebido de braços abertos estas presenças de marca nos nossos conteúdos. Não é? Claro. Isabel, para as marcas, é mais produtivo do que estar num spot publicitário, num break publicitário ou não? A resposta é depende. Depende, obviamente, dos objetivos que nós temos. Se temos um objetivo de passar uma mensagem muito clara, a publicidade convencional tende a ser mais eficaz, porque conseguimos passá-la. Se temos como objetivo, como foi o nosso caso na participação das novelas, contar um bocadinho mais sobre a nossa história e sobre os nossos valores, então este formato é muito mais interessante. E foi isso, no fundo, que nos aconteceu à marca Oliveira da Serra, quando participou na novela Laços de Sangue, foi termos a oportunidade de contar a nossa história. Mas aqui foi um product placement que teve uma envolvência especial e que também foi uma inovação, não é? Podemos dizer assim, porque foi o contar de uma história a partir da própria marca, não é? Portanto, foi um product placement que existiu do início ao fim da novela, não é? Exatamente. No fundo, isso nasceu porque já existia esse enredo na novela. Havia uma personagem da novela que ia para o Olival e que ia recuperar o negócio da família e voltar a tornar esse negócio viável. Ia ter um Olival novo, um lagar novo e lançar uma marca nova. E a SIC contactou-nos nesse momento e isso teve uma coincidência fantástica porque era precisamente nesse momento em que a nossa marca estava. Oliveira da Serra estava a renovar o Olival e nesse mesmo ano construiu um lagar e inaugurou esse lagar. E, portanto, houve uma coincidência muito interessante entre aquilo que se passava na novela e aquilo que é a nossa realidade. E tivemos a oportunidade de contar toda essa nossa história. Mostrar ao consumidor de onde é que vêm os azeites, os nossos azeites Oliveira da Serra, mostrar o nosso olival, mostrar o nosso lagar e contar um bocadinho a nossa história. Portanto, foi uma oportunidade de comunicação muito interessante que surgiu no momento exato para a marca. E que retorno é que isso deu à marca? O retorno foi muito positivo. Nós ganhámos nesse ano o troféu dos prémios à eficácia, porque de facto conseguimos ser bastante eficazes. Não só passar os nossos valores, no fundo, contar a nossa história ao consumidor, como foi também um momento em que tivemos um crescimento muito grande no Facebook, porque fizemos uma dinâmica que envolvia também o Facebook, e também em termos de vendas, porque nós lançámos simultaneamente na novela e na vida real um azeite, e portanto também conseguimos com isso trazer os consumidores da ficção para a vida real. E esse lançamento foi por coincidência ou foi programado para aproveitar precisamente esse momento? Foi uma coincidência, como lhe disse, esse azeite nós lançámos para homenagear o nosso lagar, o nosso novo lagar, e que foi também um momento em que a personagem iria também querer lançar um azeite, porque fazia sentido na novela. E então foi no fundo um aproveitamento desta coincidência e que se tornou uma oportunidade de comunicação muito interessante para nós. Portanto, foi um retorno que não se verificou só em notoriedade de marca, mas também em vendas.
Sim, contribuiu também para as vendas. A novela, no ano da novela, Oliveira da Serra foi líder de mercado e desde então manteve-se líder de mercado e nunca foi líder no passado. Portanto, foi um momento em que a marca passou a ser a marca preferida pelos portugueses. Foi uma boa aposta. Foi uma excelente aposta. Professor, temos aqui o exemplo da Oliveira da Serra, marcou também aqui um exemplo fora do comum até então, porque era uma história que se baseava do início ao fim nesta marca. E depois temos exemplos de product placement, como aquilo que aconteceu, por exemplo, nos Oscars, recentemente com a Samsung, que acabou por não ser product placement, mas acabou por trazer um envolvimento para a marca Samsung, que aliás convidámos para estar hoje no programa, mas que por impossibilidades não foi possível. E que toda a gente neste momento fala da marca, não é? Eu penso que há aqui diferentes fases ao nível do product placement. Enfim, se olharmos para a história do product placement, e é de uma história relativamente recente, não estou a ir buscar aos anos 50, mas é habitual, se virmos um filme, por exemplo, do 007, olhamos para o relógio, claro. E o relógio, não é o meu caso, mas o relógio, por exemplo, é Omega. O automóvel aparece um Aston Martin, também não é o meu caso, sem pena, mas não é. Portanto, isto são, por exemplo, duas marcas que estão muito normalmente associadas aos filmes do 007. E continuaram, aliás, há uma lógica normalmente de continuidade. Existem outras formas de product placement. Estou a pensar nos debates, muitas vezes televisivos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um comentador desportivo que tem sempre ali a marca Gantt. Portanto, significa certamente que não é por acaso que ele, todas as vezes que aparece em público, aparece com Gantt. Os locutores, por exemplo, das televisões... Isso pode ser considerado product placement? Isso também é uma forma de product placement. Mas é um sponsoring, é um patrocínio, não é? Sim, mas quer dizer, ele está a aparecer ali com a marca no programa e, portanto, ele, como é uma figura mediática, de alguma forma parece esta associação. Existe também outra forma de product placement, também de alguma maneira, já tradicional, que é a ligação relativamente ao vestuário e aos apresentadores, às apresentadoras, onde muitas vezes, por exemplo, aparece um apresentador e no final aparece inclusive vestido by de Almar. Portanto, isto é uma situação corrente. Não me lembro agora qual é. Que o da Eduarda vai aparecer hoje. No nosso canal usamos vários. Vários, pronto. Portanto, isto de alguma forma também é uma forma de product placement e, neste caso, até é mais explícito. Porquê? Porque, se por um lado, quando os espectadores estão a ver qual é que é o modelo, depois, no final, é feita, não aparece ali a marca, mas é feita a remissão no fim, através de um cartão, em que se percebe a pessoa, enfim, foi penteada pelo cabeleireiro X ou tem a roupa Y. Portanto, isto são formas... Claro, e em televisão isso é inevitável, até porque a imagem é muito importante, não é? Claro, e portanto há aqui uma referência para o consumidor, dizer assim, se você quer parecer como o apresentador ou como a apresentadora, portanto, que acaba por ser atrativo para o espectador poder, de alguma forma, aproximar-se deste tipo de modelo, é saber qual é que é ou quais são as marcas que estão por trás. Em relação às novelas, eu penso que há aqui uma componente, digamos, duplamente interessante em relação a estas novas formas. Uma tem a ver com o exemplo que foi aqui dado do Oliveira da Serra, e não só. Estou a lembrar, por exemplo, uma novela, já me lembro o nome, foi sobre os Açores, que foi patrocinada, foi apoiada em termos pelo turismo dos Açores, em que claramente era um mostrar de paisagens, era despertar a atenção, o entusiasmo, e na altura lembro-me que provocou um grande aumento de turismo relativamente aos Açores, porque as pessoas, de alguma forma, em casa descobriram uma nova realidade que lhes dava vontade de visitar. Portanto, ou seja, o enredo todo se passava num determinado local. Estou-me a lembrar também de uma mais recente, que até era sobre um centro comercial, que era o Dolce Vita Tejo, em que tudo se passava à volta disso. Portanto, há um enredo, digamos, de base aí. E depois existem, como é o caso aqui também, de alguma forma, do Oliveira da Serra, porque aqui, inclusive, há até mais, é a própria história que está... Há duas histórias que são paralelas. Aliás, uma das características das novelas que nós vemos agora é alguns acontecimentos, elas são gravadas em cima,
nós vemos acontecimentos que se verificam. Estou-me a lembrar aqui há uns tempos a questão da morte do Eusébio e que aparece logo a seguir na novela. Portanto, o que, de certa forma, como dizia há pouco o José Amaral, torna também a novela mais real, mais próxima. Torna, porque as pessoas estão a acompanhar isso na véspera, na antevéspera, e, portanto, há aqui quase uma conjugação entre a vida fictícia, não é? E a vida real. Quanto mais isso está mais próximo, tanto mais as pessoas sentem-se mais envolvidas e não têm aquela sensação, bem, isto é uma história que não tem nada a ver comigo, que se passa-se há anos e que, portanto, que não fazem parte da história. E, portanto, eu penso que uma grande parte do sucesso das novelas tem exatamente a ver com isso. Quase que não há diferença entre a vida real e a vida de ficção. Porque os locais são os locais que as pessoas conhecem, não é? Não é por acaso que passamos imagens da Ponte sobre o Tejo, da cidade de Lisboa, do Porto, do Alentejo, dos Açores. Portanto, as pessoas conhecem os próprios locais e quando os acontecimentos estão mais interligados, como foi aqui dito relativamente, por exemplo, à questão do Facebook e das ações que são feitas assim, portanto, há aqui um cruzamento entre uma situação e outra. Portanto, neste caso, há um conjunto também de marcas que fazem parte do dia-a-dia. Pronto. Agora, acho que há aqui, naturalmente, como em tudo na vida, um certo limite. E acho que, em relação aqui à questão do product placement, há que também perceber até onde é que isto faz sentido e até onde é que passa para algo que não é natural. Portanto, a publicidade estava habituada a trabalhar a publicidade convencional e a criar histórias na publicidade tradicional. Aqui no Product Placement tem que haver também um storytelling e tem que haver um storytelling que seja credível. Se for a mais, como é normal, mas de facto deixa de ser. É algo que tem evoluído bastante nos últimos anos, não sei se nas últimas décadas, porque também é uma coisa relativamente recente, porque eu recordo-me que, por exemplo, há uns anos o Product Placement, quando se falava de cereais, se calhar havia um zoom àquela marca, mas não havia uma história natural. E hoje em dia existe uma envolvência cada vez mais natural com as marcas, não é? E como é que isso é pensado? Isso é feito de início no próprio guião? Vai surgindo à medida que as marcas vão surgindo com a novela em si, ou como é que é feito? Isto acontece de duas formas. Nós temos o exemplo da Sovena, que foi quase parte integrante na narrativa, até daqueles exemplos que nós, daquelas integrações que nós recebemos de braços abertos, porque do nosso lado, e também pegando aqui das palavras do professor, isto para fazer sentido, isto não é publicidade. Portanto, isto tem que ser parte integrante da história. Se extravasar, estamos a picar aquilo que leva as pessoas todos os dias a disponibilizarem-se para se sentar à frente da televisão e viajar um bocadinho. Viajar e percorrer e acompanhar a história das suas personagens favoritas. Portanto, o que habitualmente acontece é que nós tentamos antecipar estas integrações. Situações de origem, naturalmente, conseguimos desenvolver histórias em que a integração é muito mais subtil, é muito mais bem feita. Agora, não quero isto dizer que no desenrolar de um processo de novela com as audiências, e naturalmente que desperta interesse das marcas, e as marcas decidem um bocadinho mais tarde, o processo de produção um bocadinho mais com uma velocidade um bocadinho maior, e a integração já é um bocadinho mais intrusiva. Portanto, é isto que se tem que limar, é isto que temos que, no fundo, trabalhar nesta aproximação entre marca e conteúdo. Porquê? Porque, naturalmente, que há exemplos da Sovena que nós queremos fazer, de Oliveira da Serra, que queremos fazer mais, porque é bom para a marca e é bom para a história. E o consumidor recebe esta informação e naturalmente, aumenta a riqueza da própria história, não é? Porque traz mais realismo, traz mais a realidade diária, e é isto que nós procuramos. Quando iniciam uma novela, como é que fazem? É a SP que contacta as marcas? São depois de ela estar no ar, as marcas também vos contactam porque percebem que se calhar podem agarrar aquela história ou aquela personagem? Sim, é das duas formas. Portanto, é quando o processo de criação de uma sinopse, existem logo situações que são consideradas oportunidades de integração de marca. E aí, juntamente com a equipa da área comercial da SIC, ou da RTP, que são os nossos clientes, acabamos por contactar essas marcas, naturalmente com uma dinâmica de canal por trás, que nos dá aqui uma força de contacto muito maior.
E o processo é dinâmico, portanto, no fundo há aqui um levantamento de oportunidades comerciais e procuram-se algumas marcas para poderem comunicar a sua presença ao longo de X episódios. Isso é a fase inicial. Paralelamente a isso, à medida que a própria história vai sendo desenvolvida, surgem oportunidades de integração de marca. E aí também pontualmente vamos levantando essas possibilidades e vemos até onde é que podemos contar com a marca de forma a termos este equilíbrio, não é? Presença real e também temos depois a própria contrapartida. Pois é curioso também que cada vez mais as marcas gostam de acompanhar os perfis das personagens. Não é? Às vezes a marca é muito bem recebida, é um fato à medida, mas ele é o malandro ou ele é uma pessoa menos consensual e ainda existe esta questão em Portugal muito ligada à questão da moral e à questão da associação de uma marca a uma personagem menos positiva, que as coisas estão naturalmente a mudar. Portanto, já tivemos experiências de autênticos velhacos, não é? Passa a expressão, que são patrocinados e têm presença de produto, mas ainda existe este lado de queremos sempre o lado bom, o estereótipo da boazinha, e aí sim há naturalmente a presença da marca é muito mais, é um chamariz. Quando as pessoas não são assim tão consensuais, o que na novela é um bocadinho complicado, não é? Acaba por ser um bocadinho mais difícil, mas vamos gerindo a história, são histórias abertas e conseguimos naturalmente ir trabalhando estes caminhos de maneira a que tínhamos uma boa história e tínhamos uma boa presença de marca. Isabel, isso também aconteceu um pouco na novela em que a marca Oliveira da Serra foi a marca origem, não é? Porque muita gente, e precisamente como contava há pouco, que houve uma fase também de mudança, que coincidiu com a mudança da marca e o novo lagar, em que as pessoas quase confundiam a ficção com a realidade, não era? Sim, isso é verdade. Houve um momento na história da marca em que a personagem da novela ia submeter o seu novo azeite a um concurso de qualidade de azeite. E eu lembro-me que nesse momento houve algumas pessoas que nos perguntaram se nós íamos ganhar ou não o prémio. Portanto, teve alguma graça as pessoas questionarem-nos sobre o que ia acontecer a seguir na novela. E no fundo também é isso que nós pretendemos. Tudo o que se passou na novela era real. O olival era real, o lagar era real, e isso também fazia com que as pessoas acreditassem de facto que aquilo que estava a acontecer era real. E isso faz com que as pessoas se envolvam muito mais com as marcas. E também mostra o outro lado das marcas, não é? Neste caso mostraram o lagar, a produção em si, como é que é feito, como é que é todo o processo. E os consumidores também têm alguma curiosidade de conhecer isso, não é? Exatamente. E num spot publicitário de 30 segundos é muito difícil demonstrá-lo. É muito difícil e é menos interessante. As pessoas estão menos interessadas em ver um spot publicitário sobre a produção do azeite do que ver a sua personagem da novela a fazer exatamente esse percurso. Porque acabam por se identificar com a personagem da novela e, portanto, faz sentido para elas acompanhar e conseguir perceber que ela, de facto, atinge o seu sonho. Ela tinha o sonho de lançar o azeite e atinge esse sonho e renova o olival. E, portanto, no fundo, há uma identificação com a personagem e logo com a marca, de uma forma mais natural do que sendo uma publicidade da própria marca. Vamos já continuar esta conversa na segunda parte deste Buzz Factor. Fique por aí, nós voltamos já de seguida. Seja bem-vindo à segunda parte deste Buzz Factor. Hoje falamos de Product Placement. Conto para isso com Isabel Roseiro, José Amaral, Pedro Dionísio. Começo por si esta segunda parte, José. Temos aqui também uma outra questão que falámos há pouco com o professor Pedro Dionísio, que gostava de falar também consigo, que e que referiu também agora nesta questão de ser vilão e de ser o bom da história. Existe também muitas vezes uma transposição deste product placement para fora do ecrã, ou seja, em alguns atores e algumas marcas também mostram interesse em permanecer com esses atores fora do ecrã. Isso acontece muitas vezes ou não? Sim, acontece. Muitas vezes, não o direi, mas existem já alguns casos em que quando o product placement ou quando aquela experiência de integração de marca num conteúdo nosso faz parte de um dos pontos da estratégia de comunicação de algo
maior e existe de facto um retorno significativo. Naturalmente que a associação da ligação à personagem extravasa a própria história. Portanto, depois existe uma continuidade dessa personagem que representou aquele perfil que a marca entendeu acompanhar na presença do produto fora do ecrã. E tivemos vários casos que aconteceram isso. Temos experiências agora, por exemplo, com o Intermarché, em que existe uma forte ligação com o ator principal, com a divulgação de um programa, que é o programa Origens, que está presente em Bem-vindos a Beirais. Portanto, existem vários exemplos em que a vida da personagem, ou a vida daquela marca com aquela personagem, não acaba quando acaba a história. Portanto, vive para além do momento, mas isso é inserido dentro de uma campanha onde a novela ou o produto de ficção é parte integrante da mesma. Não é? Este sucesso e que tem vindo a ser aperfeiçoado por vocês cada vez mais, também faz com que haja um maior interesse das marcas à partida ou não? Ou seja, já não há uma necessidade tão grande de ir atrás das marcas, elas próprias já vão ter convosco? Há uma natural continuidade. Habitualmente as coisas correm bem, existe um bom retorno. Portanto, o product placement, de facto, hoje constitui algo bastante apetecível para as marcas e temos já continuidade de marcas ou de manifestações de interesse em continuar de algumas marcas que passam de produto para produto, de programa para programa. E isso naturalmente satisfaz-nos porque, de facto, estamos a fazer um caminho, que costuma ser que o caminho faz caminhando, e, de facto, aqui é o que foi há uns anos atrás, não há muito tempo, o que é hoje o product placement. De facto, existe aqui mais músculo na atividade. E é algo que temos que continuar a explorar e a desenvolver. Não é? Isabel, essa continuação fez-se ver também no caso da Oliveira da Serra, depois daquela experiência diferente, não é? Que foi de estar numa novela do início ao fim. Tem feito vários exemplos mais pontuais de product placement, ou não? Neste momento não estamos a fazer, fizemos essa que correu muito bem porque veio ao encontro daquilo que eram os objetivos da marca naquele momento. Neste momento não faz tanto sentido para nós porque temos outros objetivos de comunicação que não passam por soft sponsoring, que foi no fundo o que fizemos. Portanto, para já não fizemos, mas estamos obviamente disponíveis para o fazer porque foi uma experiência que correu bastante bem. Portanto, estamos obviamente disponíveis para voltar a fazer. Professor, falando há pouco daquela questão que estávamos a falar, de existir vários tipos de product placement, como é que se pode fazer esta diferença e se esta diferença, eu sei que este senhor não me vai responder, mas com certeza que se fará também diferente em valores daquilo que as marcas pagam para estarem presentes. Temos programas como o X Factor, que também, o Fator X, que também esteve na SIC há pouco tempo, onde temos, por exemplo, um simples copo de Coca-Cola, não é? E está ali, por simplesmente por estar. Temos outros exemplos também em séries mais antigas, onde, por exemplo, surgiam marcas como a Cerelac ou a Nestlé, porque eram produtos de época e que fazia sentido estarem naquela série, sem necessariamente terem pago por isso. Como é que se faz esta distinção? Bem, naturalmente que essas distinções têm a ver com os acordos que se estabelecem entre duas entidades. Não é uma lógica aqui é difícil ter a ver uma lógica tipo tabela, e mesmo na publicidade convencional entre a tabela e a realidade a diferença é muito grande. Portanto, a tabela é uma ficção e a realidade é outra, porque existem vários tipos de descontos, rapéis, etc., em função das continuidades, dos momentos, a dimensão dos clientes, a dimensão das agências de meios, das centrais de meios, enfim. Portanto, há aqui multiplicidade de valores. Ora, por maioria de razões, numa situação como esta, a multiplicidade de situações leva a que seja difícil de haver aqui uma questão de padronização. De qualquer forma, há aqui um ponto que eu gostava de voltar só um bocadinho atrás. Que tem a ver com esta questão das várias vagas de product placement e da vaga que eu acho que é a vaga mais interessante, que é a que está a chegar agora, e que, inclusive, aqui a Isabel já falou nela, quase prematuramente no sentido de primeiras situações. Penso que as situações mais interessantes são as situações onde existe
a integração entre a vida real e a vida da ficção. Ou seja, em que a diferença entre uma coisa e outra praticamente quase não existe. E que há participação por parte do espectador. Ora, como é que esta integração hoje na verdade, pode ser feita? Muito através da questão das redes sociais e da forma como aí o consumidor se pode exprimir, pode encontrar, pode fazer interações. E este tema é um tema que está neste momento está na ordem do dia. Nós, inclusive, no ICTE, como sabe, temos uma unidade que é o Marketing Futurecast Lab. Este ano, aquilo que vamos fazer é estudar aqui a questão do papel das redes sociais e da integração das redes sociais na estratégia das marcas, tanto a nível nacional como a nível internacional. E uma das componentes, exatamente isso, tem a ver exatamente com este tema que estamos aqui a falar, com a questão da integração de situações de product placement com as próprias redes sociais no dia-a-dia, de forma que a diferença entre a realidade e a ficção se vai diluindo. Aí é que há uma grande afinidade e envolvimento, porque passamos a um outro nível. Já tinha havido algumas experiências anteriores em que os espectadores definiam qual é que era o fim da novela, tipo votações, etc. Mas que era um bocadinho, digamos, artificial. Aqui começa a haver uma situação muito mais real e muito mais integrada. Na novela que tem atualmente a passar na SIC, a SBT tem esse exemplo com o L'Oréal, por exemplo. Sim. Não é? Sim, temos um exemplo com o L'Oréal. Pouco tempo depois de ter aberto a loja no Chiado, tem uma personagem que trabalha naquela loja e efetivamente há essa relação, Sim. tal como há pouco a Isabel falava do lançamento do azeite. Não só haver essa integração, portanto, porque as pessoas ouviram falar da loja e estar lá, mas agora também as pessoas poderem, fora do ecrã, interagirem nas redes sociais e essa própria interação das redes sociais a seguir aparecer no próprio ecrã. Ou seja, a determinada altura, esta diferença entre a realidade e a ficção esbate-se. Sim, sim. E quanto mais se esbate, mais as pessoas se sentem parte, não como espectadoras, mas como fazendo parte da própria ficção. E, portanto, penso que isso é realmente a um nível mais elevado. Mais elevado e mais exigente, não é? Porque claro, isso também implica mais... que haja uma gravação quase em tempo real. O nosso modelo de produção exige tempo. E a atualidade exige que temos que contrariar este processo de produção para inserir no momento certo. Não é? Portanto, esse exemplo que falou da L'Oréal é um bom exemplo. Portanto, a L'Oréal lançou uma beauty boutique no Chiado, o espaço era no Chiado, gravávamos no Chiado, mas as pessoas quando passavam por lá viam que estávamos em ambiente de gravação. Quando foi lançada mesmo a beauty boutique na Real, houve de facto esse boom, uma vez que as pessoas achavam o que era ficção, o que era realidade. De facto, estava lá a ver a beauty boutique, de facto aquilo era um espaço da L'Oréal, mas há uns meses atrás era só um espaço para gravação. Portanto, esta proximidade com as marcas, naturalmente que isto é muito mais exigente em termos de escrita e em termos de integração na própria história, mas é o patamar a seguir, não é? Portanto, o que é ficção, o que é realidade, não é? Onde é que acaba um e começa o outro, é o caminho que vai acabar por acontecer de uma forma um bocadinho mais intensa. Não é? Não acha que muito esta questão das redes sociais são o meio mais natural das pessoas poderem expressar? Sim, claro e, portanto, poder haver aqui uma componente de interação delas na própria ficção. Totalmente. Inclusivamente há outros bons exemplos em que o próprio personagem interage com potenciais consumidores enquanto personagem. Na rede social a comentar aquilo que já fez ou que faz, e recebe, digamos, sugestões de quem é potencial consumidor ou de quem segue aquela marca, o que tem um valor inequívoco. Está aqui a Isabel e saberá melhor do que eu o que é que isto poderá representar para uma marca, mas acontece isso, naturalmente. O limite da ficção é aquilo que nós quisermos dar. Mas... É por isso que mesmo que este ano, um dos temas que vamos estudar este ano, ao nível do Marketing Futurecast Lab, é exatamente este papel das redes sociais. Não só na vertente, digamos, tradicional de comunicação, mas aqui também o agarrar e como é que elas estão envolvidas, vendo não só o que está a passar em Portugal, mas também o que é que está a passar noutros mercados, porque esta realidade, quer dizer, é a hora do dia cá e é a hora do dia noutros mercados. Claro que sim.
Numa dimensão grandiosa, num mercado que também é todo ele muito fora do comum, que é os Estados Unidos. Aquilo que aconteceu, por exemplo, na cerimónia dos Oscars, não com a selfie que já toda a gente fala, mas, por exemplo, com as pizzas, não é? Que a apresentadora encomendou e que fez daquela pequena cadeia, que já não era assim tão pequena, mas que já era uma cadeia considerável, tornasse um boom de pedidos de franchising por todos os Estados Unidos, também é um bom exemplo disso, não é? Extraordinário. Isabel, esta relação também que falávamos com o Facebook é uma relação que para as marcas e nestes casos e nestes exemplos funciona bem. Vocês fizeram isso também no caso da Oliveira da Serra e funcionou bem. Sim, nós fizemos no enquadramento da novela e depois mantivemos, porque no fundo também isso é uma das grandes vantagens para as marcas. Durante a novela consegue-se de facto esse tal envolvimento, mas depois são pessoas que ficam ligadas à marca. São no fundo consumidores que são ganhos nessa altura e que nós continuamos a comunicar com eles. A Oliveira da Serra neste momento tem uma página que também é um case study, porque tem 250 mil fãs, que é mais ou menos a audiência de um programa de televisão. Portanto, conseguimos com isso ficar com consumidores que ficam ligados à marca e que continuam a interagir connosco. Portanto, é no fundo o continuar desta participação que depois nós continuamos a conseguir tirar daí algum retorno, por fazer de facto esta ligação entre a realidade e a ficção. No fundo, a realidade é o Facebook, porque no Facebook as pessoas podem de facto falar com as marcas e ter algum feedback das marcas. Professor, em que situações é que não se deve usar product placement? Já falámos aqui um pouco do exemplo que o José falava quando se trata de um vilão ou de uma personagem que, de certa forma, é considerada como amada à fita. Mas em que outras situações é que pode ser perigoso? Esse ponto eu acho que é um ponto importante, é perceber quais são os valores que se pretendem associar à marca para que esses valores estejam de acordo com a narrativa da ficção, porque senão, se estamos a falar em valores contrários, isto provoca aqui uma disfunção, pode provocar aumentos de notoriedade, mas notoriedade per si não quer dizer nada. Portanto, acho que a questão de os valores estarem em sintonia é a questão fundamental. Penso também que há aqui outra questão que já também abordámos, tem a ver com a questão da intrusão. Este limite em relação à intrusão, naturalmente que não é um limite escrito, tem muito a ver com a percepção das pessoas em cada momento sobre aquilo que faz ou não faz sentido, aquilo que consideram como natural ou aquilo que consideram como artificial. Porque, tal exatamente como o José Manuel dizia há bocadinho, se passamos esse limite, vamos perder os espectadores, porque as pessoas pensam, bem, então, afinal de contas, estão aqui a querer-nos forçar a uma situação que não é a situação, real. Bem, e naturalmente um terceiro ponto, que tem a ver aqui com os aspectos ligados à verdade. Porque se, por exemplo, tal como na publicidade, de forma geral, mas aqui ainda por maioria de razões, porque as pessoas na publicidade estão habituadas a que, sabendo que aquilo é pago, pode-se fazer hipérboles, pode-se exagerar que o consumidor acha isso natural e normal. Aqui no product placement acho que não se pode exagerar. Isto tem que ser uma situação perfeitamente real. Sim, eu concordo. Sim, eu concordo com o professor. Portanto, no fundo, como eu disse há pouco, tem que ser parte integrante da história, tem que ser parte integrante da narrativa. Tudo o que ultrapassa isto e a questão do não fazer o soft sponsoring pode ser associado a personagens muitas vezes negativas, mas também a personagens que não têm a mínima credibilidade, como por exemplo núcleos cómicos. E isso, naturalmente, também, o excesso da alegria também pode ser algo que não tem a credibilidade suficiente para ter uma marca associada. Agora, temos exemplos internacionais em que, por exemplo, na série Erva, salvo erro, eles eram um conjunto de traficantes que iam fazer as suas diabruras no Nissan. E era bem visível a presença da marca. Portanto, tem um bocadinho a ver também com a forma como isto é encarado pelo mercado.
e tem também a ver um bocadinho com a forma como o mercado também está a ser construído. Não é? E também tem a ver com o target? Também tem a ver com o target. Portanto, estamos a falar, as novelas ou as séries de ficção têm um público muito bem definido e, naturalmente, que as temáticas são atuais, mas as integrações das marcas têm que ser pontuadas com mais algum rigor. Não é? José Manuel, Pedro Dionísio, Isabel Rosário, muito obrigada por terem estado neste Buzz Factor. Buzz Factor que hoje fica por aqui. Despeço-me, deixando mais uma vez com a rubrica de Velho ao Novo. A TMN apresenta um mini mimo. Gravador de chamadas, marcação por voz, kit mãos livres auricular, despertador, memo de voz, roaming, 11 toques que tocam e um que vibra. Tudo isto e muito mais, como no novo mimo da TMN, o Mini Mimo, o mais pequeno telemóvel dos que já vêm com cartão recargável. Mini Mimo é o maior. A TMN apresenta o outro mimo. Chamadas ilimitadas, SMS ilimitadas, voicemail, e-mail, internet, roaming para todo o mundo, milhões de músicas que tocam e um serviço de televisão para ver no telemóvel. Tudo isto e muito mais. Isto não vai caber aqui tudo! Os mimos não falam. Mel, a outra vida da TMN.